Estamos fazendo o seminário Eu Igreja em Tempos de Crises. E nós estamos falando ultimamente sobre o tema Lições do Deserto. Capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Palavra de Deus. Tome assento. Glória a Deus. O Senhor seja com todos nós de maneira especial. Meus irmãos, vamos dar sequência. Então, Dorcelina, Deus abençoe a senhora desde Minas Sul. Vamos dar sequência. Nós começamos falando então sobre esse tema Lições no Deserto, falando o que significa o deserto, as palavras bíblicas para deserto, as mais que se destacaram no hebraico midbar e no grego eremos. E nós falamos aqui dos significados simbólicos, né, no deserto. Também falamos aqui de algumas frases de impacto sobre essa questão do deserto. Deserto não é cemitério de crente, de quem crê, é escola de profeta. Deserto é uma estrada que nos leva cada vez mais perto de Deus. O deserto não é maior do que as promessas que Deus fez. O deserto é um período de amadurecimento no qual não nos preocupamos com o que Deus nos dará, e sim em fazer apenas a sua vontade. A rota da terra prometida passa inevitavelmente pelo deserto, e a terra não poderá ser conquistada se não o atravessarmos. Aqueles que buscam apenas os benefícios da promessa e não buscam o dono das promessas, por certo, morrerão no deserto. Falamos aqui porque estou passando por um deserto espiritual. E falamos aqui que deserto é o lugar onde Deus nos desconstrói. Para então, depois de nos desconstruir, nos reconstruir. E isso aconteceu de maneira muito especial na vida de Moisés. E é ele que escreve o Pentateuco. E nós falamos aqui algumas coisas, não é, sobre isso. E vamos dar sequência, algumas coisas mais. E vamos dar sequência hoje, falando um pouco sobre essa palavra que nós lemos aqui, sobre a questão do maná. Ele disse assim, ele te guiou nesses 40 anos no deserto, e ele te deu o maná, para você saber uma coisa, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Você já observou que nós corremos muito atrás do pão e pouco atrás de quem dá o pão? Sim ou não? Nós às vezes queremos ir para uma academia e exercitar o nosso corpo, o que não é errado, mas a gente preocupa tanto com o nosso corpo e esquece de quem deu o corpo. Às vezes você lava um carro e fica todo feliz por ter um carro e coloca ele bem lavadinho e sempre arrumadinho
e esquece de quem deu o carro. Uma coisa importante, João 3,27 diz que o homem não pode receber, desliga aquele negócio ali, mas não é possível, meu Deus do céu. O homem não pode receber nada, se das mãos do Senhor não lhe for dado. Tudo que você tem, foi Deus que deu. Principalmente neste caso, a sua vida, foi Deus quem deu. Se Ele quiser fazer ela cessar agora, ela vai cessar. Quem dá a palavra final no fôlego de vida é Deus. Jesus disse: vocês estão temendo quem? Vocês devem temer muito mais aquele que tem poder para enviar para o inferno. Aquele que tem poder para dar a vida. Quem é esse? Deus. Se o diabo pudesse, ele já teria matado todos. Não pode. Deus é que está no controle da vida. Tudo que nós temos, não, pastor, fui eu que trabalhei. Quem abriu a porta do trabalho? Não, a empresa é minha. Quem te deu dinheiro? Não, fui eu que trabalhei. A Bíblia diz, Deus muitas vezes alertando esse povo: quando vocês entrarem na terra, não digam que foi o vosso braço, e nem a vossa força. Saibam que foi o vosso Deus. Do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Tudo pertence a Deus. É por isso que, já falei aqui, lá em Israel, quando a gente vai, você fica maravilhado com muitas coisas. Como eu fui 4 ou 5 vezes, eu aprendi muitas coisas sobre Israel, estando ali. Uma delas é que lá ninguém tem escritura de propriedade. Ninguém. Você tem uma escritura de permissão. Por quê? Porque eles baseiam a sua constituição, as suas leis, segundo a palavra. E a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Então, na constituição deles, Deus é dono desta nação. Ninguém é dono de nada. Você tem um certificado para ter um uso, mas é de Deus esta terra. E esse entendimento mudaria nós de uma forma muito especial. O que você tem pertence a Deus. Já não tem coisas na sua vida que você tinha ontem e hoje já não tem mais? E você pensou que ia ter a vida toda? Né? Então, irmãos, entenda, nem só de pão viverá o homem. A frase significa que a palavra de Deus é o sustento fundamental do qual o homem precisa. Nem só de pão, você vai ter que comer, sim, amém. Mas é da palavra que você vai viver. E aí vem coisas que a gente poderia ficar aí o resto do ano falando. Por quê? Porque a palavra nos trouxe a vida eterna. E é na vida eterna que se vive. A palavra nos revela quem é o Salvador. A palavra de Deus nos revela as saídas para a vida. A palavra de Deus tem todo e qualquer conselho que você precisa. Todo e qualquer. Ah, pastor, estou com defeito no pé. Aqui tem conselho. Vai ler Provérbios para você dar uma olhadinha. Próprio Hebreus, quando fala dos joelhos desconjuntados. Irmãos, nós temos tudo o que precisamos aqui, ó. Porque ela mostra o caminho, ela mostra o que fazer. É interessante que, quando novos convertidos, a gente tem a mania de abrir a palavra. Senhor, fala comigo. E quando a gente está muito apertado, velho convertido também. Fala, Jesus, tem misericórdia. Quem aqui já teve experiência de abrir a palavra e Deus falar claramente em cima do que você precisava? Levante a mão. A palavra é viva. Lembro quando Jesus tirou o meu emprego e disse que eu não trabalharia mais para o homem, mas para Deus. E Ele tirou meu emprego.
E eu cheguei em casa, a Vilcelene já sabia. Falou, você foi mandado embora, né? Não, mas o Senhor me falou. E já tinha me falado de madrugada também, naquela ocasião, já falei aqui alguma vez. E cheguei em casa, lá no meu emprego, a minha sala ficava em frente à sala do contador, Benedito, gente boa demais, uma pessoa que eu sempre pregava para ele. De repente ele saiu da salinha dele, arrastando os pezinhos dele, brincando igual ele fazia, que eu pregava muito para ele e ele sentia a presença de Deus, era uma coisa especial, né? Jesus já tinha me convertido, ele disse, rapaz, eu estou sentindo aqui uma coisa diferente, uma presença diferente de Deus. E ele disse, olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. E eu, uai, naquela hora, meu patrão me chamou e foi a hora que ele me mandou embora, porque eu tinha feito algo que estava certo com o Banco do Brasil, era financeiro, e eu estava certo, fiz honestamente, ele queria que eu tivesse mentido. Falei, mas Daniel, até agora eu não menti e tem dado certo, não está dando certo aí. Os financeiros dele ficavam 6 meses, já tinha 5 anos que eu estava ali. Aí, não, mas você tinha que ter feito, eu te mando embora. Eu falei, se essa é a sua vontade, fica à vontade. Mas eu te mando mesmo. Mas pode mandar, eu já sabia. E ele, está mandado embora. Eu falei, então tá bom, Deus te abençoe. E peguei minha mala e fui, minha bolsa. E aí, chegando em casa, depois que o Benedito foi usado assim, né? Eu cheguei em casa, aí o Vicente falou, eu fui para o banheiro, para o trono. Sabe aquele negócio de o seu lugar, isolado, eu e meu problema? Sentei lá assim, Jesus. Aí sempre ficava a Bíblia lá também, né? Falei, Jesus, fala comigo, tem misericórdia. Que aí veio aquele peso, a Vichelene grávida, uma despesa alta, porque o salário era bom. Aí, fala comigo. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como deles. Fechei, é muita coincidência, é coincidência, é coincidência. Fala comigo. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão. 3 vezes abriu na mesma passagem. Falei, Senhor, se o Senhor está falando mesmo, então eu quero que o Senhor abra em outro lugar. Mais vale um dia na casa do Senhor do que em outras partes meu. O Senhor está falando. E Deus nos conduziu até aqui. A palavra é viva. Não é o livro de Shakespeare, não é um livro de grandes escritores, não é? Não. É o livro de Deus. E a verdade não está em mim e nem nos teólogos, a verdade está na palavra. Alguém postou no Facebook dizendo que Jesus não morreu por todos, porque ele disse a palavra que morreu por muitos, então Jesus só morreu por muitos, não por todos. A interpretação isolada. Não, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Jesus foi dado por toda a humanidade, não foi por alguns. Deus não escolheu alguns. Essa doutrina calvinista, ela é maligna. Porque se Deus escolheu uns para os céus, outros para o inferno, por que haverá juízo final? Não tinha que ter. Não, mas é porque Deus quer. Não, Deus é soberano ou não é? Então, se Ele escolheu uns para o inferno, porque Ele quer justificar o quê para quê? Cuidado, meus irmãos. Essa doutrina, ela tira da pessoa a empolgação com a santificação. Não, se eu sou escolhido, serei salvo. Se eu não sou escolhido, serei condenado, por que eu vou santificar? Por que eu vou me dedicar a uma vida correta e reta com Deus? Mas eu te digo que as palavras de Jesus falam mais alto que as palavras de Calvino. E das interpretações que Calvino também não era do jeito que estão falando a doutrina, não. Então, quando você olha para a Bíblia Sagrada, Jesus fala, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos que olhar para a palavra e saber que a confissão a Jesus Cristo é que traz a graça que me liberta e salva. A palavra de Deus, por isso diz, ide por todo mundo.
e pregar meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ele não está dizendo lá assim, os escolhidos vão crer. É um quem de qualquer sujeito. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí o camarada, eu te amo muito, pastor, mas eu não concordo porque eu sou calvinista e o senhor é arminista. Aí eu escrevi embaixo, não sou nenhum nem outro. Eu sou da interpretação livre da palavra de Deus. Eu leio os dois e respeito, mas interpreto a palavra livremente. Não sou calvinista, não sou arminianista, eu sou cristão. E eu tenho o direito de ouvir, de ler e de interpretar. E se você for orar ao Senhor, cada vez que você se envolve com Deus, no propósito de oração, no propósito de jejum, Ele exige santificação. E Ele te causa temor e provoca tremor diante dEle para viver uma vida correta. E você tem, entre aspas, para entender bem, o medo de perder a salvação. Por isso que Paulo, ele lutava para não perder a salvação, porque pregando aos outros, ele mesmo fosse condenado. Que negócio é esse, meu Deus do céu? Por que é que na Bíblia tem tantas palavras dizendo, aquele que vencer, ao que vencer? Quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olhe para essa palavra e ela vai te libertar de tudo quanto é doutrina morta e te levará ao caminho de viver para a glória de Deus. Então, meus irmãos, é essa palavra que é o alimento fundamental que eu preciso. Porque tendo sido curado por ela, as demais coisas vão bem. Ainda que seja preso dentro de uma prisão, cantarei. Não foi isso que Paulo fez? Ainda que dentro de uma fornalha, encontrarei Jesus ali. Porque estamos andando com Ele. Sabe por que tem muita gente perdida, vazia e sem sentido? Porque não encontrou o autor da vida, o autor do sentido. O que nós precisamos é desta palavra. Você não precisa desta igreja no sentido de denominação. Assembleia de Deus Filadélfia não salva ninguém. Mas você precisa dessa palavra. E o que ela revela? Ela revela o Salvador único. Não existe mais ninguém que salva. Jesus Cristo é o único Salvador. E eu fico com as palavras de Jesus e não das interpretações loucas. Jesus disse a nós em João 14,6, tão conhecido, eu sou, ego eimi. No grego quer dizer eu sou, artigo definido, eu sou o, artigo definido, caminho, e a, artigo definido, vida, e a verdade. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém. Quando ele diz ninguém, o que você entende? Ninguém. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe outro caminho que nos leva ao Pai. Não existe outra forma de chegar ao Pai, é Jesus Cristo. Por quê, pastor? Único que foi para a cruz sem pecado. Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Deus escolheu a virgem chamada Maria, pelo seu testemunho, pela sua vida de serva. Só que Maria foi gerada por homem e mulher. Agora, Maria, o Espírito do Altíssimo envolveu Maria, e a semente foi colocada nela. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Por isso, ele nasce sem pecado, vai para a cruz e toma os nossos pecados e morre. Por que que Jesus é o único que sofreu a ressurreição? Ressuscitação é uma coisa, ressurreição é outra. Ressuscitação, Lázaro foi ressuscitado. O filho da viúva de Naim, ressuscitado, mas morreram depois. A Tabita de 12 também, morreram depois. Agora Jesus foi ressurreto. Ele foi agora
voltou à vida para viver eternamente. É o único. É por isso que você vai em Jerusalém, tudo lá fala de Jesus. Quando Jesus morre sem pecado, tomando os nossos pecados, a morte não pode contra ele. A Bíblia diz que a alma que pecasse, essa morreria. Então, a morte não pode deter a alma de Jesus, não pode deter Jesus, porque ele não tinha pecado em si. Ao terceiro dia, a ressurreição acontece. Ele venceu a morte. E por isso, por ter vencido a morte, traz a nós a vida. Simplesinho, simplesinho assim. Então essa igreja não salva, mas o Jesus que ela prega salva. Por isso não adianta você ser membro de igreja, simplesmente. Não, você tem que ser membro do corpo de Cristo e por isso fazer parte de uma igreja séria. Estamos entendendo? Então a declaração nem só de pão viverá o homem, ajuda a nós entendermos o quanto é necessária esta palavra quando ela é completada, dizendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Dá para entender um pouco mais? E por que o senhor está falando sobre isso, se o tema é lições do deserto? Isso é ensinado no deserto. A gente é ignorante demais. Reconhecem? Ignorantes, arrogantes. A gente pensa que é perfeito, que não erra, que não falha, que somos o tal. Irmãos, qual foi o homem mais perfeito que trilhou aqui nessa terra? Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Ele viveu como homem, ele só podia vencer como segundo Adão, segundo homem. Então, irmãos, Jesus perfeito, alguém chegou para ele e disse, bom mestre. Ele disse, só há um que é bom. Nem ele se julgou bom. Aí a gente quer se julgar bom. O homem perfeito não se julgou bom. Por isso que ele era perfeito. Então, meus queridos irmãos, a gente tem essa arrogância. Aí sabe o que Deus faz? Pega na nossa mão e leva para o deserto. E leva para o deserto porque Deus tem misericórdia. Porque deserto muitas vezes é o único lugar onde a gente acorda. E aí deserto, nós já vimos isso, tem várias formas de interpretar o deserto. Tem o deserto literal, mas tem o deserto espiritual. Então, tem gente que o deserto espiritual é se ele perder todo o dinheiro que tem. Outros é se tiver muito dinheiro e mesmo assim perder o sentido. Aí a gente vai ver Jacó, cheio da nota, 11 filhos, tudo para ser feliz, mas no Val de Jaboque tendo que ter um encontro com Deus. E Oséias 12,4 diz que ele lutou como um príncipe, com lágrimas e súplicas. E aí não, com o pródigo, ele dá tudo, mas depois tira tudo para ele, não tendo nada, lembrar do Pai. Deserto é uma arma de Deus em nosso favor, embora nos fira. Deserto é uma arma de Deus em nosso favor, embora provoque dores, solidões, angústias. A gente sente o calor do deserto, mas é ali que a gente, muitas vezes, o único lugar que a gente acorda. Começamos a espernear, são as três fases da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu no Egito, sendo cogitado para ser até um dos faraós. Toda a ciência, toda a educação, a Harvard da época, os Estados Unidos da época era o Egito. E lá ele, na casa do faraó.
E aí, 40 anos sendo instruído nisso. Daqui um pouco, Deus o chama, revela a ele a identidade dele. E de repente ele vê um egípcio brigando com um judeu, que era hebreu na época ainda, e ele vai brigar e mata, e enterra na areia. Deus disse, ele aprendeu toda a ciência do mundo, agora vai ter que aprender a ciência de Deus. Deus tira ele e leva para o deserto, segunda fase da vida dele. Primeira fase foi dizendo, eu sou, eu posso, eu tenho. Eu sou o cara, eu mato, eu tenho as instruções. E aí a primeira fase é a fase da ignorância. Vocês estão prestando atenção? A fase da arrogância, da estupidez que a gente tem demais. Aí Deus pega ele, leva para o deserto. 40 anos no deserto vai passar Moisés. O homem mais mau, o homem mais carrancudo, senhor de si, ignorante, agora está sendo desconstruído no deserto. Ele vai falar para Deus que, eu sou de pesada língua, não sou capaz, o senhor escolheu errado. Porque Deus pega e destrói aquele ignorante, aquele que quer resolver as coisas no braço. De repente, quando Deus dá a ele a revelação que o povo está clamando, lá em 3,14 de Êxodo, o povo está clamando, e aí eu te escolhi. Aí Moisés vai perguntar para Deus, o que eu falo para aquele povo? Eu não sou. Aí Deus fala, diga a eles que eu sou. E no deserto a gente aprende que Deus é. O deserto de Jó, que a gente tanto está citando ultimamente, foi para mostrar justamente que Jó não era, mas que Deus era, e que ele tinha um plano que ninguém podia frustrar, e que quando a gente olha para Deus e fala de Deus, a gente fala de coisas maravilhosíssimas que não entendemos. Então, esses 40 anos, segunda fase, é de desconstrução, e esse Moisés agora é levantado por Deus, o homem mais manso da face da terra, o mais bravo, o mais arrogante, ignorante, cheio de si. Não, eu conheço as ciências todas. Não tem gente que é assim? Você vai falar de Deus, ele diz, não precisa do seu Deus. Eu lembro quando eu evangelizei um querido irmão, dono da GM lá em Goiatuba, era amigo de farra do mundo, e Deus me converteu, fui falar com ele, ele disse, eu tinha apelido de Zaca, né? Ô Zaca, é muito fácil, e é muito esquisito, muito fácil, que eu fui estudar espiritismo não sei aonde, lá na França, eu estudei fulana, e foi falando o nome de tanta gente que mexeu com tanta coisa que não devia. Eu estudo, eu tenho os livros todos aí, cada um desses tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o quê, agora o seu é só confessar. E eu era novo convertido, falei, Jesus, e ele está certo, está fácil demais. Se o Senhor não me der sabedoria diante desse homem, que estudou tudo isso, o que eu vou fazer, Senhor? Pensei, né? Aí o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. Eu disse, Eduardo, na Bíblia tem uma palavra que diz que se Deus não poupou o seu filho, seu único filho, mas antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas. Difícil para Deus foi dar Jesus por nós pecadores. Difícil para Deus foi suportar ver o filho dele na cruz por nós que não merecemos. Já que ele fez isso, não iria simplificar para a gente ser salvo. Aí ele engoliu e falou, eu quero aceitar esse Jesus. Escute, meus irmãos, nós temos que deixar de lado as coisas que nós mesmos colocamos entre nós e Deus, para poder entender as direções. Entende ou não?
Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, mas não é uma fé no nada, não é uma fé no desinformado, não. Fé num livro que já está comprovado que ele é o livro de Deus. Fé no Deus que esse livro revela, o único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, triuno Deus. E quando nós olhamos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, quando você estuda do ponto de vista científico, você vai encontrar as verdades da Bíblia. Por exemplo, arqueologia, cada coisa que se descobre na arqueologia, você olha para a Bíblia, arqueologia bíblica, você olha para a Bíblia, já estava escrito, ó. Quando você vê a Bíblia falando dos seres invisíveis, hoje microscópio revela os seres invisíveis. Quando você vê que a Bíblia fala que o homem foi criado do pó da terra, hoje a argila faz células vivas. Os minerais da terra são encontrados no corpo. Então tem muita coisa que está aqui bem claro, sobre a terra ser redonda. Meu Deus, lá em Isaías, Ezequiel, já falava que a terra era circular. Quem que falou que a terra era oval a primeira vez? O Colombo? Foi o Galileu? Cadê minhas professoras? Foi Galileu. E aí, o camarada foi linchado praticamente. Depois descobriram que era circular. E já estava na Bíblia há 700 anos antes de Cristo. Esta é a palavra de Deus. É o livro de Deus. Pastor, mas eu não creio. Pois é, se você não se render ao Senhor Jesus, não há salvação para você. A escolha é sua. Aqui vale dizer que os israelitas se alimentaram durante sua jornada no deserto pelo maná que Deus lhes foi enviado por ordem, que Deus lhes deu, né, e foi enviado a eles por ordem de Deus. Isso significa que o alimento que manteve o povo de Israel vivo era fruto do decreto de Deus. Deus é que mandou, Deus é que enviou, não existia isso. Ele ordenou. Escute aqui, para os servos de Deus e para os que hão de herdar a salvação, tem ordem do céu em nosso favor. Lembra daquele acidente meu quando eu era do mundo, bêbado mesmo assim, quando eu falei Jesus, sem pensar, o carro voltou? Já tinha ordem dos céus. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. A Bíblia diz que os anjos são ministradores que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação, hão de herdar. Já tem uma ordem dos céus para guardar aqueles que vão se render. E o que é isso, pastor? Palavra que saiu da boca de Deus. Escute, depois do Novo Testamento, o Senhor Jesus também faz uma situação, depois no Novo Testamento, Jesus faz uma citação dessa exortação, responder Satanás. Quando ele é tentado no deserto, capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, conduziu ele para o deserto. Muitas vezes é assim que acontece, o Espírito Santo nos leva para o deserto. E aí quando Satanás faz uma oferta para ele, ele responde, nem só de pão viverá o homem. E nessa hora ele está vivendo justamente isso, porque Satanás faz propostas tentadoras, ele é o tentador. Estas propostas de fato tentaram Jesus, porque ele diz, diga para essas pedras se transformarem em pães, se tu és o Filho de Deus, ou seja, 40 dias que Jesus não comia. Irmão, você já ficou 2, 3 dias de jejum? Já ficou um pouco mais? Sente um pãozinho para você ver o cheiro do pão. O sangue de Jesus tem poder. Você quer se render na hora. Não sei por que cheira desse tanto. Parece que nem carne assada cheira tanto igual um pão quando você está de jejum. Não é? E o Satanás pega e diz, diga para as pedras transformar 40 dias sem comer.
E é nessa hora que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Eu não estou aqui para alimentar meu estômago, eu estou aqui para alimentar a vontade do meu Deus. E por isso que para receber a palavra de Deus, muitas vezes a gente rejeita o que alimenta o estômago, o que alimenta a vida. Nós não vamos atrás de propostas que massageiam o nosso orgulho, o nosso ego, não. Nós vamos atrás de viver a vontade de Deus. Tudo que nós conquistamos fora do trilho de Deus vai dar problema sério lá na frente. Tudo que se conquista no trilho de Deus já vem com a manutenção do céu. Claro que exige o nosso esforço. Nem só de pão viverá o homem. O capítulo 8 de Deuteronômio traz uma exposição acerca do cuidado de Deus com os israelitas nesses 40 anos que andaram no deserto. Sem a proteção e a provisão divina, facilmente eles teriam sido destruídos por causa do ambiente hostil. Por exemplo, a fome e a sede eram grandes desafios aos peregrinos. Se Deus não tivesse intervindo, os israelitas certamente teriam morrido de fome e de sede. Mas Deus estava ali com uma palavra que tinha saído da boca de Deus: eu vou levar vocês à terra prometida. E essa palavra o crente tem da parte de Deus: eu vou levar vocês para o céu. Então não morra no deserto. Não deixe Deus nesse deserto. Aprenda no deserto. Saiba que entre nós e o céu tem um deserto para atravessar. E se atravessarmos, chegaremos lá. E saiba que no deserto tem as provisões de Deus para vencermos. Não abandone o seu deserto. E entenda, é o seu deserto. Nós vemos uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas, porque 603.550 saíram de 20 anos acima. Se você multiplicar por 2,5, por 3, que é o normal, você vai ver uma multidão de no mínimo 2 milhões de pessoas saindo do Egito. Nestes 2 milhões de pessoas, quantas famílias ali estavam? Quantas culturas dentro da cultura estavam ali? Quantas formas de educação diferentes, quantos irmãos diferentes, um do outro, que a gente vê na Bíblia sempre, não é? O Davi se destaca entre os seus irmãos, nós vamos ver o Gideão se destacando de maneira diferente, vai. Quantas pessoas diferentes, elas estavam tomando decisões na caminhada, mas a direção era a nova Canaã. A Canaã celestial está na nossa frente. Nós estamos no meio de sociedades. As decisões são individuais. Mas todos estamos passando um deserto. E ele é nosso. Cada um viu o deserto de maneira diferente. Os 12 espias diante de Cades Barneia, com 2 anos de caminhada. 10 voltam dizendo: não tem jeito, são gigantes, a terra é boa do jeito que Deus falou. Mas tem gigante e a gente não vence, a gente é formiguinha. Josué e Caleb não viam o deserto dessa forma. Josué e Caleb disseram: olha, o Deus que nos trouxe até aqui, prometeu essa terra, e nós vimos que é do jeito que Ele falou, vai nos dar vitória sobre esses gigantes. Eles são diferentes, eles estão pensando diferente no deserto. Deserto é lugar onde Deus está nos conduzindo para eles. Tanto é que Josué, quando chega lá para herdar a terra, porque Josué e Caleb são os únicos desses 20 anos acima que vão cruzar o deserto sem morrer. Quando chega lá, Caleb olha para Josué e diz: eu quero a terra lá onde estão os gigantes. Quero glorificar o meu Deus, eu quero destruir os gigantes, os enaquins daquela terra lá. E eu estou mais forte do que eu estava lá atrás. Deserto faz a gente mais forte quando a gente encara o deserto da maneira que se deve encarar. As lutas nos fazem mais forte quando nós levantamos a cabeça e paramos de mimimi, de reclamar, e nós começamos a trabalhar a nossa saída, o nosso escape. É isso que Deus está formando no deserto, uma geração de gente forte.
Uma geração de pessoas que adoram e servem a Deus de verdade. Não são fanáticos por religião, não são fanáticos por placa de igreja, embora estejam numa igreja, ame a sua igreja, ame a sua denominação, o seu pastor, mas também ama as demais denominações e os demais pastores e não condena ninguém, mas é verdadeira na palavra de Deus. Deserto é lugar de levantar homens santos, homens e mulheres santas. Pessoas que verdadeiramente são de Deus. Os filhos de Israel eram duros e rebeldes. O próprio Deus vai falar isso. Salmo 95:10 de novo, quando Deus fala e o coração da gente corta. Estive desgostoso com esta geração por 40 anos, com esta nação, por 40 anos. Por quê? Porque era um povo rebelde, de dura cerviz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai falar sobre essa questão. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações como no tempo de Meribá. Nós somos pessoas hoje, irmãos, parecidas com esta geração do deserto. Pessoas de duro coração. Pessoas que preferem deixar a igreja do que perdoar o irmão que errou com ela. E sai ainda falando mal da igreja. Falando mal da liderança. Não estou sabendo de nada, só estou pregando, amém? E Deus nos ensinou o quê? Perdoar. Entender o erro do outro. Ah, fulano me tratou muito sem educação e eu vou embora. Você nunca tratou ninguém com falta de educação? Você quer ir para o inferno por causa dessa sua falta de educação? Não quero não. Então perdoa quem teve isso com você. No cristianismo é perdoando que se é perdoado. É suportando que se é suportado. E primeiro, querido, não é perdoando que se é perdoado pelo outro irmão, não. É perdoando que se é perdoado por Deus. É suportando que se é suportado por Deus. É por isso que Deus permite os nossos desertos. Porque a gente não acorda fora dele. A gente não acorda sem o deserto. E aí vem uma pergunta a essa altura: o que você está fazendo no seu deserto? E outra, o que é que você está fazendo do seu deserto? Porque Josué e Caleb fizeram do seu deserto uma escola de formação para entrar na terra. MacArthur interpreta esse versículo dizendo que Deus permitiu que os israelitas tivessem fome para que ele pudesse alimentá-los com o maná e ensinar-lhes a confiar que o Senhor lhes daria a provisão. Isso deveria ser um lembrete para os israelitas sobre a fidelidade de Deus. A exortação nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, aponta diretamente para a provisão de Deus e para a fidelidade de Deus em sua palavra. Você tem visto Deus te guardar nesse problema? Você tem visto Deus sempre trazer algo, mesmo que seja no conta-gotas, mas não faltou? Então deixa Ele comandar a sua história, levanta-te verdadeiramente. A Bíblia diz que é de toda a palavra que nós vivemos. O pão a gente vive um pouco, alimenta um pouco, mas precisa dele de novo, precisa dele de novo. A palavra é eterna e já foi dada. Por isso que a Bíblia diz que quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Ele não está esperando, já passou da morte. Você está crendo em Jesus? E aquela palavra crer é uma atitude constante. Quem crê e continua crendo, já passou da morte para a vida. Então, irmãos, o contexto imediato aqui é uma referência à palavra de orientação de Deus para esse povo no deserto. As carências permitidas, eu te humilhei.
eu te deixei ter fome, eu te provei. A tradução melhor aqui não é tentar, é provar. Eu te provei para saber o que estava no seu coração. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Deus está testando o nosso coração. Conhecer, Ele já conhece, mas nós muitas vezes não conhecemos o coração que temos. Lembra daquela expressão? A pessoa diz assim: nossa, eu me desconheci. Não, você se conheceu. Você começou a se conhecer, porque esta é a pessoa que não suporta. Nós temos que alcançar do céu ekrateia, egikrateia, do grego, domínio próprio. Nós temos que mudar esse nosso jeito de ser. A parte que nos cabe tem que ser feita também. Por isso que Colossenses 3 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. 3:5. Nós temos que fazei morrer para o Espírito Santo ou para mim? Fazei. É para quem? É para mim. Eu tenho que trabalhar isso. Já viu que somos exigentes com pessoas que estão ao nosso lado para que elas mudem, mas não somos exigentes tanto para mudar conosco mesmo? Sim ou não, crente? Você tem que mudar. Olha os três aqui, ó. Você tem que mudar os três aqui. Eu tenho que mudar. A cura da sua casa começa em você, não é no outro. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, porque o verdadeiro alimento indispensável para a vida é toda a palavra que sai da boca de Deus. Hendrickson disse, ele observa: toda a palavra que sai da boca de Deus também faz referência à palavra do seu poder. Isso significa que essa expressão é uma indicação do poder criativo e sustentador de Deus. Quem aqui já recebeu promessas e elas se cumpriram? Quando Deus deu a palavra, já saiu com o poder de cumprimento. E aí, o seu continuar, por exemplo, Deus faz uma promessa, e eu estou no trilho da promessa. Deus fez a promessa, fica ali, Favarão, já que você está bem. Deus fez a promessa, e a promessa está ali onde está, o Edson Favarão é a promessa, ok? Fez a promessa, Deus falou assim: eu vou te levantar um amigo, um irmão que estará contigo e te ajudará, fique tranquilo. Aí, quando Deus falou, já pôs o amigo. A palavra não sai da boca de Deus para gerar algo, ela já sai porque Deus já gerou. O plano de Deus não é sonho, é plano, projeto determinado. E aí, eu recebi a promessa por isso, então eu estou no trilho. Se eu continuar no trilho, o que acontece? Eu vou alcançar. Agora, se chegar no determinado momento que eu fizer isso aqui, eu alcanço? Mas a promessa está ali. Muitas vezes, e na maioria delas, se em tempo eu voltar para o trilho, a promessa ainda está ali. Ela pode se distanciar um pouco mais, porque eu tenho que chegar lá pronto para a promessa. Eu tenho que chegar lá pronto para a promessa. Por isso que às vezes distancia, porque os 40 anos no deserto poderiam ter sido 2 anos. Eles não estavam diante de Cades Barneia? Era a entrada. Mas agora eles vão andar mais 38 anos. Por quê? Porque eles fizeram isso aqui, ó. Aí quando voltaram, tiveram que se preparar novamente. E se preparar novamente. Até que chegavam a promessa. Até que entra no trilho. Não saia do trilho.
Não, pastor, tem algumas coisas mais importantes para resolver. Escute, olhe para cá. A coisa mais importante da sua vida é obedecer a Deus. Vou falar novamente. A coisa mais importante da sua vida é obedecer a Deus. Não perca tempo. Não desvie da rota. Aqueles que são causas, são motivadores, são os causadores da mudança de rota, muitas vezes morrem no deserto. Porque revela o coração. E Deus aqui não está revelando o coração para ele, mas está revelando para você mesmo, para mim mesmo. Está gostando? Então, irmãos, a palavra que sai da boca de Deus é a onipotência de Deus exercida na criação e na preservação. Isaías 55, que a gente gosta tanto de ler, não é? Versículo 11 diz que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, sem que antes cumpra tudo aquilo que foi designada. Por isso que Isaías 14, 24 diz: como pensei, sucederá, e como determinei, acontecerá. E depende tanto de nós, que Isaías 14, 27 diz que a mão do Senhor está estendida e ninguém pode fazê-la voltar atrás. Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa, a mão dele não encolhe. O problema é que a gente sai debaixo da mão. Mas o Pedro nos ajuda dizendo: humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, porque ele ao seu tempo vos exaltará. Então, a Bíblia diz no Salmo 33, 6, pela palavra do Senhor os céus foram feitos. Hebreus 1 também revela que as coisas são sustentadas pela palavra. Irmãos, se nós entendêssemos o poder da palavra de Deus, parássemos de brigar de religião, de quem está certo e quem está errado, as coisas mudariam para a igreja, para a glória do nome de Jesus e para as nossas vidas. Portanto, a palavra do Criador e sustentador de todas as coisas é genuína fonte de sustento da vida. É pela palavra que o homem pode ter toda a abundância de pão. É essa palavra que garante a existência, a subsistência. É a palavra de Deus, irmãos, que nos leva a vencer as investidas de Satanás. Por isso que Jesus no deserto vence a Satanás, né? Ele foi tentado durante os 40 dias, mas as últimas 3 tentações no último dia, a descida do monte. E Jesus disse: também está escrito, também está escrito, também está escrito. Essa palavra não vai valer nada se nós não guardarmos ela para vivermos aquilo que está instruindo nós. Não é usufruir dela. Satanás chegou para Jesus e disse: usufrua da palavra. Está escrito que aos anjos te dará ordem a teu respeito, salta daqui. Também está escrito. Satanás olha com um coração orgulhoso que essa palavra tem que se cumprir na vida do outro. Jesus olha com um coração humilde, que essa palavra tem que glorificar o Pai e revelar um servo. É diferente a maneira que vemos a palavra. A palavra não é para te exaltar, a palavra é para exaltar Deus e te cuidar. MacArthur, mais uma vez, explica outro aspecto importante dessa frase. Ele diz que, sendo uma fonte de sustento mais importante que o pão, a palavra que sai da boca de Deus nutre nossas necessidades espirituais de uma maneira que nos beneficie eternamente, em vez de simplesmente prover alívio temporário de fome física. Por isso que Jesus se comporta dessa maneira. Eu falo abertamente diante dos céus, em nome de Jesus e debaixo do sangue de Jesus. Eu não quero um Deus que cuide de mim com tanta riqueza nessa terra, com milhões de euros, de libras, e seja o que for, se Ele não vai me levar para o céu. Eu quero um Deus que me leva para o céu. Eu quero um Deus que se revela a mim como meu Pai. E Pai castiga o filho que ama.
Então, e Deus não é aquele que nos faz sofrer sem sentido, não. Castigar aqui é para disciplinar, vem de disciplina, de educação. Está gostando? Então, não se esqueça que é necessário se manter nesse trilho da palavra. Quando nós olhamos, e abram lá para a gente encerrar, 1 aos Coríntios 10, Paulo, lá no Novo Testamento, vai usar tudo isso que está acontecendo aqui com os hebreus, para nos trazer instruções. Capítulo 10, 1 aos Coríntios. Vamos fazer essa leitura, e eu gostaria que você abrisse bem seu coração e preocupasse só em entender o que está lendo e ouvindo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e olha o tanto de todos, e revelando que todos tiveram a mesma oportunidade. Todos estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 5 todos aqui, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, morreram no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que aconteceu lá é uma lição para nós aqui, é isso que ele está dizendo. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. Essa palavra folgar vem da prostituição. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, os fins dos tempos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Se você quiser, com a graça de Deus, você vence esse deserto. Mas tem que tomar as atitudes. Isso aqui, tudo que nós estamos estudando e aconteceu com o povo no deserto, é figura para nós, é ensinamento para nós não cairmos e não morrermos e não ficarmos ali para trás. Por isso, irmãos, alguns mandamentos estão aqui nesse capítulo 10, de 1 a 13. Primeiro, não cobiçar as coisas más. Segundo, não nos tornar idólatras. Terceiro, não fornicar, prostituir. Quarto, não tentar a Cristo. É Ele que sabe o que faz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E eu continuo precisando dEle desesperadamente todos os dias. Não murmurar. E subentende-se um outro mandamento nesses 13 versículos. Não fazer aquilo que nos faz morrer no deserto. Então, o que eu vejo até aqui? Que eu tenho uma responsabilidade muito grande com a minha vida nesse deserto. Que as coisas não acontecem, a Deus dará, vamos ver como fica, vamos ver o que acontece. Não, levanta, reage, vai fazer alguma coisa. Pare de dar desculpas, pare de dizer as suas limitações.
Nós temos exemplos bíblicos e temos exemplos no mundo secular de pessoas limitadas que se tornaram melhores do que aquelas que não tinham limitações. Sim ou não? Então para de ser preguiçoso, levanta a cabeça. Pare de ser preguiçosa, levanta a cabeça. Essa luta não é para te derrubar, esta prova não é para te destruir. Tudo isso está formando, está levantando, está forjando uma pessoa de caráter, uma pessoa de Deus, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai verdadeiramente fazer diferença na sua história. Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, o que vão dizer ao lado desse caixão, se é que poderemos estar ao lado? Porque a coisa hoje é feia. O que dirão? A Bíblia fala de um homem que não deixou saudade. Eu lembro do tema dessa mensagem que nós pregamos alguns anos atrás. O homem que não deixou saudades. Tem gente que quando morre fala, oh meu Deus, vai cedo. Não, vai tarde. Sim ou não? Porque foi uma praga, foi uma peste. Que legado é esse? Nós somos de Deus e devemos um legado muito especial para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos e para aqueles que não nos conhecem. Se nós vivermos essa vida de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado, sim, haverá uma diferença na eternidade. Quando nós olhamos para Deuteronômio 8, nós descobrimos aqui pelo menos duas coisas muito importantes, entre outras. Primeiro, capítulo 8, versículo 1, diz para nós cumprirmos os mandamentos, obedecermos os mandamentos. Pastor, mandamento é Antigo Testamento. No Novo Testamento tem 612 ou 613 mandamentos, dependendo da versão bíblica. Um deles, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, outro, orai sem cessar. Quando nós entendermos, irmãos, que nós temos uma vida de responsabilidade com a honestidade diante dos céus, nós não teremos estes como mandamentos pesados, mas como mandamentos que nós queremos viver. Por isso João, o discípulo do amor, vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. Por quê? Porque são mandamentos de vida e paz. São mandamentos que me faz ser um homem de verdade, faz você ser uma mulher de verdade. São mandamentos que me conduzem num caminho onde tem resultado ali na frente, logo ali na frente. E depois, duas coisas que eu estou destacando aqui, entre outras tantas profundas. Quando Jesus diz, e te lembrarás de todo o caminho. Irmão, nós chegamos aqui. Diga, eu cheguei aqui. Lembra das vezes que você pensou em desistir? Lembra das vezes que muitos pensaram em suicídio? Lembra das vezes que você pensou em separar, hoje seu casamento está abençoado? Lembra-te do caminho, Deus te ajudou, Deus estendeu a mão, Deus te fortaleceu, Deus te levantou, Deus te curou, Deus te restaurou, Deus te livrou daquela situação. Lembra do caminho. E quando a gente lembra desse cuidado, coisas são geradas nas nossas vidas. Primeiro, gratidão. Gratidão a quem? Primeiro a Deus e depois às pessoas. E entenda uma coisa, irmãos, a gratidão, preste atenção por favor. A gratidão do pródigo com o pai que recebeu de volta é profunda, é especial, porque o pai poderia dizer, não, você já recebeu herança, você não quis saber, já virou as costas, vai embora, não quero te receber. Mas o pai recebe, ele tem gratidão. Duas gratidões no coração
do pródigo que destaca. Segunda gratidão, é como se ele voltasse, tendo consciência, lá onde ele estava, num lugar que hoje a gente chama de chiqueiro, mas era um mangueiro de cuidar de porcos, e ele voltasse lá e olhasse para aqueles que não deram nada para ele, disse: olha, eu quero agradecer vocês por não me terem dado nada. Não, mas como assim? A gente até com vergonha, você é filho daquele fazendeiro lá da região tal. Depois, se a gente soubesse, não, eu quero agradecer você. Não, você está brincando conosco. Você está sendo, não, eu estou sendo sincero, não estou sendo cínico, não estou sendo irônico, nem mentindo. Eu quero dar graças a Deus pela vida de vocês, sou grato a vocês. Mas por quê? Porque se vocês tivessem me dado alguma coisa, eu não teria voltado para a casa do meu pai. E vocês não me deram e fizeram bem. Porque hoje eu voltei para a casa do meu pai, ele me deu o anel, me vestiu veste, me deu banho, me deu sandálias novas. Eu quero abraçar vocês. Ei na cama sudarai. Nós temos que olhar para as pessoas que foram, nós chamamos de tropeço na nossa vida, e olhar para elas como pessoas que foram instrumentos de Deus para nos fazer pessoas melhores. Encha-te de gratidão. Então, se lembrar do caminho nos enche de gratidão. O pródigo olha lá atrás e fica com gratidão àqueles que não deram nada. E também, quando nós lembramos do caminho, a gente traz esperança. Esperança. Cuidou de mim lá, vai cuidar de mim aqui, cuidará de mim lá. Sim ou não? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Outra coisa que traz alegria. É por isso que tem gente que está morrendo na época da igreja primitiva, cantando. Como pode alguém estar num lugar para morrer queimado, morrer comido por leões, cantar, orar e louvar a Deus? É porque eles estão na iminência de agora mesmo ver a face adorada de Jesus. Oh, igreja, se nós fôssemos a igreja bíblica como deveríamos ser. Lembra do caminho e olha para o trajeto, no final todos estaremos lá. Porque no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrado, todos são cheios de amor. Fique sobre os pés. Lições do deserto. Eu, igreja, em tempos de crise, tenho os meus desertos. E eu aprendo nele. Pastor, se eu for fiel a Deus, viver para a glória dele e nunca vencer o meu deserto. Ô querido, querida irmã, não tem ninguém que é fiel a Deus que não vence o deserto. Não, mas o fulano morreu com aquela enfermidade, ele era fiel, venceu, chegou em casa, e está melhor do que nós. E isso não é uma fantasia, é uma verdade. O Senhor não se alegra com a morte dos ímpios, mas Ele se alegra com a morte dos salvos. Porque os salvos acabaram de ser eternamente conservados salvos. Como está a sua vida? Se a morte bater hoje na nossa porta, a entrada para o céu está garantida. Tira os traumas de igrejas. Não faça isso com você. Muitos traumas e situações o próprio diabo criou, mas Deus permitiu para saber o que estava no seu coração. Se livre de tudo isso e se levante para Deus. No fim, precisamos estar resolvidos com Ele. E nele não há sombra de variação. Ele morreu para nos salvar. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu quero chegar no céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelos desertos,
pelas provas, pelas lutas. Obrigado por aqueles que não nos deu nada. Obrigado por aqueles que nos deu o estragado. Obrigado por aqueles que caluniam, que perseguem. Oramos para que os abençoe. E reconhecemos como formação, disciplina. E nos enchemos do amor do Senhor para perdoar, mas muito mais para sermos gratos, porque tudo isso nos forma, nos aprova, nos levanta. Que nesta manhã o Senhor esteja limpando os nossos corações com o poder do sangue do Senhor que justifica, que purifica. Que nesta manhã o Senhor esteja levantando homens e mulheres de Deus cheios de gratidão, de esperança e de alegria. Que nesta manhã, Senhor, o fraco diga: eu sou forte. Que nesta manhã, meu Rei, meu Salvador, neste lar, nesta casa, neste lugar onde a internet está levando esta palavra, aconteça a cura da esposa perdoando o esposo perdoando a sua esposa, os pais perdoando seus filhos, os filhos perdoando seus pais. Porque valerá a pena se formos cristãos, cristos pequenos. Que haja perdão entre nós. Que haja perdão nas famílias aqui presentes e nas famílias representadas. Oh, meu Deus, traga a nós esta palavra que nos faz viver verdadeiramente. Tokalaim baru hashakamai. Wahai kamplasiviaru basher hatamakashure manai. O Senhor tem dado oportunidade para pedir perdão e tem dado oportunidade para perdoar. O Senhor tem dado a nós oportunidade de salvação, de reconcílio. Etanaksu Shandai. O Senhor tem nos dado caminhos, saídas, escapes. É necessário acordar. Receba a graça que te acorda, a graça que te fortalece, a graça que te transforma, que tamacho tanabai, que te salva, que nos salva. Oro, ó Deus, por todos aqui. Nós oramos juntos, vem para nós e derrama avivamento, Senhor. Nos derrama, ó Deus, do teu Espírito e nos levanta para a tua glória. Obrigado pelas lições do deserto. Fica conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Vamos orar agora pelos pedidos de orações. Tome assento só um pouquinho, a gente ora e já encerra. Uma das coisas mais terríveis, irmãos, é a gente ouvir e não obedecer, e não atender. Por isso, quando você chegar em casa, leia o capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus, e não endureça seu coração, pois esta palavra é de vida, e é para que você viva. Leiam estes dois capítulos, e versículo 12 do capítulo 3 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O que mais nos aparta de Deus é a nossa própria maldade.
Deus não gosta de soberbo, de exaltados. Deus não gosta da soberba em nós, da exaltação em nós. Ele nos ama e nos quer livres disso. Que o seu coração seja fiel. Tem uma pessoa aqui que tem que chegar em casa e pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe. Não te mate. Permita que a vida chegue. Respeita seu pai e sua mãe. Você não conhece a história dele. Você não sabe o quanto ele sofreu, ela sofreu. Cuidado com isso. Você vai ser pai se já não é. Você vai ser mãe se já não é. Cuidado com isso. Trate as pessoas como você queira tratar. Eu já conversei aqui com jovens que disseram que mentiu para a mãe, que falou que era assim, que ia para a casa da Mariquinha, foi do Mariquinho. Aí eu disse assim, quando você tiver uma filha, você quer que ela faça o mesmo com você? Não, então não faça isso com a sua mãe. Plante, você vai colher o que está plantando. Então, chegue na sua casa, peça perdão para sua esposa, para o seu esposo. Uma das coisas mais terríveis é um marido que casou com a esposa para fazê-la feliz, vivendo de tal maneira que ela está infeliz todo dia. E vice-versa. Se tratem, se curem. Você não precisa de outra pessoa. Se eu perguntar para um camarada que casou 3 vezes, sabe o que ele vai dizer? A história se repete. Deveria ter arrumado esse negócio lá no primeiro casamento. Porque o negócio se repete, só vai piorando, e agora eu tenho 3 problemas. Poderia ter só um e resolvido lá atrás. Resolva-se, em nome de Jesus, não é outra pessoa, é Deus curando essa relação. Deixa o Espírito Santo falar conosco. Tatiane Silveira, a paz do Senhor, agradecemos a todos que oraram pela missionária Stefane, que estava com Covid. O Senhor levou ela para morar no céu. Somente Jesus pode confortar a família e amigos. Que Deus console e conforte essa família em nome de Jesus Cristo. Por isso, nós temos que estar pronto, agora para o céu, hoje. Deus está sacudindo a terra, e muitos de nós estamos dormindo, parecendo que estamos com a razão. Por isso que muitos estão morrendo no deserto nesse tempo. Outros estão indo para encontrar com o Senhor. Vamos orar pelos pedidos de oração para a Covid e sequelas. O primo da Carla Soares, Luiz Roberto, Joselton Cerqueira, Covid, o Anderson da Silva, Silvana José, Paula e Jonatas, Wellington, Patrícia e Camille, Paulo César dos Santos Ribeiro, em Goiânia, Ronaldo Leite, Ronaldo está bem, graças a Deus, viu, meus irmãos? Diego, cunhado do Diácono Paulo, Anderson Chaves, irmão do Adilson Chaves, José Aparecido, cunhado da Silvana, Eliane Lopes Silvestre, Diaconisa Rayane, que está bem, graças a Deus, Marcilane e família, Silvana, José Aparecido, Jonatas, Igo e Paula Dantas, Eliane e família, Wellington, Patrícia e Camille, Raíssa e Carlinda, também, graças a Deus, melhor, Edival Pereira de Souza, irmão da Ivonete Castro, Pastor Lúcio, internado, Ronei Franklin, Kelly, Pastor João Pitaluga, que está melhorando, graças a Deus, esteve sério, viu? Márcia Elias, sequelas, financeiro, Ednô, Rosenilda Rodrigues, irmã do irmão Wesley, Pastor Edson Nascimento, sequelas, Pastor Ana Carolina, sequelas. Vamos orar pelo Emanuel Lucas, continua orando, Guilherme, José Inácio, pai da Ana Pescara, e todos os demais pedidos de orações, e vamos orar em especial também para a irmã Aline, que está conosco pela internet, para que Deus repreenda a enfermidade de uma maneira total, completa, e dê à irmã Aline vitória do céu. Ela vai estar aqui na igreja, testemunhando o amor e a misericórdia de Deus, né, irmã Sônia? Em nome de Jesus Cristo. Irmã Sônia que
orou lá com a irmã Aline e vamos estar continuamente orando aqui. Vamos ficar sobre os pés então. Temos outros vários pedidos de orações aqui e vamos citar todos em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar? Você que tem qualquer tipo de enfermidade, creia que o Senhor cura. E agora mesmo, porque Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, colocamos estas vidas diante do Senhor. No nome de Jesus, visita com cura, com libertação, visita repreendendo a Covid, as sequelas, elimina agora. Em nome de Jesus, elimina agora para a glória e honra do teu nome. Confirma o milagre, confirma a cura e libertação. Opera, Senhor, derrama dos céus, expulsamos todo espírito contrário que atua nesses casos de Covid e de sequelas, vai embora, sai dessas vidas em nome de Jesus. Visita nos hospitais, as UTIs, nas enfermarias, nos apartamentos, nas macas, nos lugares. Onde tiver um enfermo, a cura chegue agora. Arranque esse mal desta nação e das nações. Promove a misericórdia nesse tempo, trazendo oportunidades à terra. Oh, maravilhoso Deus dos céus, Deus que abarca os céus e a terra, mais uma vez, haja com misericórdia sobre todos. Abençoa a irmã Aline, toca na vida da irmã Aline, repreendemos toda a enfermidade, todo mal. O médico diz não, mas o Senhor é que diz sim. O médico diz não tem jeito, o Senhor diz tem jeito. Por isso derrama sobre ela uma unção de milagres nesta hora. O fogo do teu Espírito queima todo o mal e traga cura na alma, no corpo, no espírito. Em nome de Jesus, toca na vida de Emanuel, do Guilherme, do José Inácio. Ó Deus, tu tem poder para curar. Toca agora Mário Dutras, Ian Castro, João Vitor, Maria Elma, Ivoneide, João Paulo, Jaque Moraes, meu Deus, Eva Aparecida dos Santos, Ionice, Aline, Débora, Jorge, Leila Campos, pastor João Valdivino, meu pai, sogro do irmão Zé Ferreira, Deni, minha titia, opera o milagre na vida dela, a salvação, a cura. O Hélio Marques, meu pai, não deixa nenhum destes partir sem salvação, Senhor. Toca agora na vida de todos, toca na vida do papai da Juliana, faz um milagre agora. Jorge, Gabriel Augusto, filho do diácono César, arranca toda a infecção no canal urinário. Yasmin, Senhor, faz o milagre nesta cirurgia, seja o Senhor quem faça, na filhinha do Jackson, Lúcia Maria, Lucas Macedo, Geraldo Siqueira, Johanna, Wender Inácio, Johanna e Jéssica, Sofia Macedo, Maria Ferreira e filha, Lidiane, Mara, Isabel Silvone, Gina Carla, Ronaldo Magalhães, Débora, Fiuza, irmã Dalva Maria, meu pai, tira toda a gripe forte, em nome de Jesus. Visita a irmã Fátima do irmão Santos, repreende toda a gripe forte, opera, meu pai, Sérgio Alves, faz um milagre, poupa, Senhor, ele, faça uma obra. Diaconisa Rosana, restauração, abençoa Isabel, Elton, Bruno, Talita e todos desta família e amigos. Abençoa Jair Creuza, Nildete, Maria de Freitas, Altino, Divino Ivonete, Nivaldo, Angelinta. Toca nessas vidas, Pai, arranca agora toda enfermidade, todo mal-estar, toda pessoa que está orando conosco agora está enferma, receba a unção de cura, no nome de Jesus. Saia dor de cabeça, enxaqueca das trevas, sai agora, as veias sejam desobstruídas, em nome de Jesus. Receba a cura no fígado, nos rins, nos pulmões, na coluna, receba a cura na carne, nos nervos, nos ossos, na pele, no sangue, receba a cura nos olhos, nos ouvidos, receba o milagre. Sai daí enfermidade, sai daí espírito de enfermidade, no nome de Jesus seja curado agora. Levante as mãos e concorde em oração agora, levante as mãos e receba a cura, mesmo na sua casa, no seu lugar
pela internet. Nós ministramos renovo e avivamento, renovo e restauração. Nós ministramos vitória nesse deserto. Nós ministramos milagres e maravilhas no seu deserto. Receba as bênçãos de Deus, receba cura, restauração, receba portas abertas, direção do Senhor. Eu ministro na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim aconteça e suceda, em nome de Jesus. Quem concorda com toda a oração, recebe para os outros e para si, diga amém, 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 Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus. André Frazão pelo WhatsApp, quero agradecer a Deus pela minha filha Ayla, que nasceu ontem. Deu tudo certo porque é promessa de Deus, aleluia, glória a Deus. Dalvinha, a vovó de novo, meu Deus do céu, glória a Deus, parabéns André. Nunca se esqueça que esse é o lugar onde Deus te chamou para ter uma história que faça verdadeiro sentido. Deus te abençoe com sua família. Hoje na cantina tem cafezinho, cortesia da escola. Você é caridoso demais. Cafezinho lá na saída, tá bom? Então, nós vamos encerrar agora. Todos tomam assento. Só sai na medida que eu for liberando para não haver aglomerações, tá bom? Quem aprendeu nesta manhã? Diga: Senhor, atenda estes pedidos. Abençoa estes irmãos de maneira completa, verdadeira e profunda. Todos estes que estão na caixa de oração, milagres em nome de Jesus. Curva sua cabeça, levante sua mão. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem confessamos como único, a presença viva, as consolações, os dons e o fruto do Espírito, seja com todos nós, com toda a igreja na terra, até o dia eterno, na nova Jerusalém de Deus. Os que recebem com alegria vão dizer: amém. Tomem assento. Internauta, deserto não é para te perturbar, deserto não é para te derrubar e nem para te matar. Deserto é para te acordar, te levantar, te preparar e te fazer chegar ao lugar onde Deus prometeu. Levante-se, reaja, aprenda com Josué e Calebe, chegue ao lugar que Deus determinou. Deus te abençoe.